Boa noite, pessoal. Tudo bem? Como vocês estão? Como passaram a semana? Vamos continuar nossas aulas, né? Então, nós estávamos na medicação pré-anestésica. Lembra que semana passada, né, na nossa última aula, nós falamos sobre os fenotiazínicos, né? E aí tem aqueles 3 representantes dos fenotiazínicos que nós colocamos. E falamos também dos anticolinérgicos, né? Aqueles 2 representantes, a atropina e a escopolamina, tá? Introduzimos o assunto em medicação pré-anestésica, falamos qual que é a finalidade, quando que ela é utilizada, né? E falamos dessas 2 classes farmacológicas, que são os anticolinérgicos, né, e os fenotiazínicos, ok? Hoje nós vamos falar de outras classes farmacológicas, vamos começar a falar sobre os benzodiazepínicos, ok? Então vamos ver o que nós temos que aprender sobre essa classe farmacológica da medicação pré-anestésica. Bom, lembra que quando nós falamos das fenotiazinas, né, eles eram tranquilizantes. E agora, como a gente vai falar dos benzodiazepínicos, certo? Eles são os nossos ansiolíticos, ok? Então, ansiolíticos, eles vão funcionar ou eles vão servir como anticonvulsivantes, como relaxantes musculares, como hipnóticos e amnésicos, e eles não vão causar um grau de depressão lá no sistema nervoso central. Então, se eu tenho um paciente, por exemplo, que sofreu um trauma crânioencefálico e tem risco de ter edema cerebral, e isso pode levar a um quadro convulsivo, né, e eu preciso levá-lo para a mesa de cirurgia, porque ele tem laceração, tem fratura, enfim, eu preciso levá-lo, eu vou utilizar essa classe farmacológica como medicação pré-anestésica neste caso. Tá? Então, eu vou utilizar esses ansiolíticos, no caso as benzodiazepinas, certo? Para levar este paciente para a mesa da cirurgia, tá? Só que olha só, eles não causam um grande grau de depressão no sistema nervoso central. Então, se eu pego aquele animal rígido, aquele animal sadio, né, que vai para uma cirurgia eletiva, se eu utilizar essa medicação pré-anestésica, ela não vai fazer, ou ela melhor, não terá um efeito tão desejável quanto se nós utilizarmos as fenotiazinas, ok? Como que é o mecanismo de ação desses benzodiazepínicos, né? Eles facilitam a neurotransmissão deste neurotransmissor aqui, ó, do GABA, ácido GABA-aminobutírico, né? Então ele facilita essa neurotransmissão GABAérgica. E a gente sabe que esse neurotransmissor GABA, ele é um depressor do sistema nervoso central. Ah, mas você disse aqui em cima que esses benzodiazepínicos não causam depressão do sistema nervoso central. Lógico, eles não causam a depressão acentuada do sistema nervoso central. Por eles serem ansiolíticos, eles vão levar a um quadro depressivo, sim, a um quadro de tranquilização e sedação, ok? Como que eles fazem isso? Facilitando a transmissão GABAérgica. E por facilitar essa transmissão GABAérgica, aí sim eu terei um grau leve de depressão do sistema nervoso central, ok? Então quer dizer que esses fármacos, os benzodiazepínicos, são excelentes naqueles animais que já apresentam alguma comorbidade, né? Vamos pensar naquele animal em septicemia, né, em choque séptico. Vamos pensar naquele animal que, como nós conversamos agora há pouco, traumatizado, politraumatizado. Então, é uma classe farmacológica excelente para se utilizar nesses quadros. Agora, pensa naquele labrador extremamente agitado, brincalhão, que vai simplesmente para uma OSH, que vai para uma orquiectomia, né? Se eu utilizar esses fármacos como medicação pré-anestésica, provavelmente eu não verei nenhum efeito, tá? A nível de consciência, ou nenhum efeito no nosso paciente, porque é um paciente rígido, né? Então, esses fármacos aqui, essa classe farmacológica é excelente para se utilizar em pacientes com alguma comorbidade, tá? Eles
tem pouca ou nenhuma ação analgésica, tá? Então, logicamente, eu preciso associar e utilizar algum fármaco analgésico, né? Uma morfina, por exemplo, um tramadol, por exemplo, que a gente vai conversar com isso, certo? E olha só, quando associado aos tranquilizantes, aí sim eu tenho uma prostração bem acentuada, tá? Permite até uma indução direta pelos nossos anestésicos inalatórios. Ou seja, eu posso pegar a máscara que está sendo vaporizado o agente anestésico e colocar direto no focinho do animal, que ele vai respirar isso e vai ficar anestesiado. Normalmente, em outras situações, isso não é possível, porque o anestésico inalatório ele é muito irritante, né, para as vias aéreas. Então, se eu utilizar um benzodiazepínico que a gente vai ver junto com um tranquilizante, como os fenotiazínicos, aí sim eu tenho uma prostração acentuada, ok? Porém, esses benzodiazepínicos sozinhos, quando que a gente vai escolher utilizá-los? Principalmente naqueles animais já debilitados e com alguma comorbidade, ok? Então, o primeiro representante, né, desses benzodiazepínicos é o diazepam, tá? Quem faz estágio, já fez bastante estágio, ou até trabalha nessa área, né, como auxiliar ou como ajudante, sabe que o diazepam ele é utilizado naqueles pacientes que apresentam convulsão, né? Então, chega um animal em estado convulsivo para você, o fármaco que você vai utilizar é esse diazepam. E o diazepam, ele é um benzodiazepínico. Se você lembrar do que tiver escrito no slide passado, qualquer coisa você volta aí, lembra que lá está escrito anticonvulsivante. Exatamente. E é isso que eles são, tá? Aqui, ó, a dose desse diazepam é de 1 a 2 miligramas por quilo, tá? Então, para cada quilo, posso utilizar de 1 a 2 miligramas. Essa dose pode ser extrapolada em até 8 miligramas por quilo quando o paciente apresenta estado convulsivo, né? Mas depois a gente vai trabalhar isso na disciplina de clínica, tá? Ele causa discreta analgesia, não é o suficiente para se realizar nenhum procedimento cirúrgico, tá? Simplesmente uma limpeza de ferida, por exemplo. Causa um certo relaxamento muscular, ok? E pode ser aplicado intramuscular, pode ser aplicado intrarretal naqueles pacientes que estão convulsionando e que, consequentemente, eu não consiga pegar a veia, eu posso aplicar este fármaco intrarretal, tá? A maioria das vezes, logicamente, vamos aplicá-lo endovenosamente, tá? Aqui a dose de 1 a 2 miligramas por quilo e olha só, a dose letal em ratinhos, né, via oral, 700 miligramas, né? Então, a dose letal dele é muito alta quando comparada à dose terapêutica, certo? Então, esse é o nosso primeiro representante das benzodiazepinas, que é o diazepam. Um outro representante, né, dos benzodiazepínicos é o midazolam, tá? Olha a dose dele para cães e para gatos, 0,1 a 0,3 miligramas por quilo, 0,05 a 0,1 miligramas por quilo para gatos, né? E a dose letal, 86 miligramas IV, né? Logicamente que essa dose letal é em animais de laboratório, né? Logicamente essa dose letal ela muda em cães, muda em gatos, mas não difere muito, né? Então eu tenho que extrapolar essa dose de uma forma muito errada, né? Para conseguir chegar nessa dose letal, que é o que eu não quero fazer isso, logicamente, tá? O midazolam não altera nenhum parâmetro vital, então não altera a frequência cardíaca, não altera a frequência respiratória. E quando eu falo que ele não altera, eu falo que ele não causa uma depressão, né? Nesses sistemas cardiovascular e respiratório, o que é bom, porque sabemos que os nossos anestésicos gerais vão causar a depressão cardiovascular, depressão respiratória, então eu quero evitar isso ao máximo, tá? Ele é altamente hidrossolúvel e a gente sabe que hidrossolubilidade significa que o nosso fármaco não passa as membranas plasmáticas, né?
Então, quer dizer que ele tem baixa toxicidade. Se ele fosse lipossolúvel, aí ele atravessaria as membranas plasmáticas, né, e poderia ter efeito tóxico. Meia-vida dele, em torno de 1 a 2 horas. Tá? O que significa essa meia-vida? É o tempo necessário para que o fármaco seja eliminado, né? Então, quer dizer que se eu tenho uma concentração sanguínea de 50 miligramas e depois eu tenho uma concentração sanguínea de 25 miligramas, esse tempo necessário para se reduzir pela metade a sua concentração é o que a gente chama de meia-vida, né? Então, ele tem uma meia-vida extremamente curta, em torno de 1 a 2 horas, e eu preciso em torno de 7 a 7,5 meia-vida para a eliminação total de um fármaco, tá? Então, ele é eliminado rapidamente, tá? E aqui a apresentação comercial dele, tá? O nome comercial, um dos nomes comerciais, tá? Dormonide, e o nome, o princípio ativo, que é o midazolam, né? Em ampolinhas com 5 miligramas por ml, né? Ou 15 miligramas a cada 3 ml, certo? Então, esse é o nosso midazolam, beleza? Deixa eu apagar aqui e a gente continua. E agora chegamos nos nossos hipnoanalgésicos, né? Ou seja, eles vão causar hipnose e eles vão causar analgesia, tá? Então, falamos dos benzodiazepínicos, né? O midazolam e o diazepam. Já falamos, principalmente quando eles são utilizados, né? Ou seja, falamos especificamente para qual tipo de situação a gente vai usá-los, tá? E agora vamos falar dos hipnoanalgésicos, que são aqueles fármacos que vão causar analgesia e aqueles fármacos que têm ação hipnótica, né? Onde que eles vão agir? Eles vão agir nesses receptores, receptores Mi, Kappa, Sigma, Delta, ou seja, são receptores lá na medula espinal, ou medula espinhal, né? Tanto faz. São aqueles receptores que vão receber os estímulos sensoriais, os estímulos sensitivos, né? Então, quer dizer que eu, agindo nesses receptores, bloqueando esses receptores, aqueles impulsos chamados de impulsos aferentes, né? Aquele impulso que vem da periferia até a minha medula, até a minha medula espinal, né? Então, significa que eu não vou ter interpretação desses impulsos. A dor, ela foi gerada, né? Só que essa dor não vai caminhar. Não é que ela não vai caminhar, ela vai chegar até a medula, só que não vai ser interpretada pelo sistema nervoso, né? Porque agora esses receptores, eles estão bloqueados, tá? Então, essa é a ação dos nossos hipnoanalgésicos. E vamos ver quem são eles, né? Quais são os representantes. Então, o primeiro representante desses hipnoanalgésicos, tá? São ou seja, da família dos opiáceos, é a morfina, no caso, tá? Opiáceo porque ele é natural, ele é um alcaloide natural, é derivado de uma planta, né? Então, é uma substância natural. Essa planta tá aqui, ó, é a papula do Oriente, tá? Ela causa depressão respiratória. Se vocês lembrarem lá da fisiologia também, ela vai causar êmese porque ela estimula o centro emético, tá? Então ela causa êmese de uma forma central. Vai lá na região de bulbo e estimula centralmente a êmese, ok? Causa salivação, tá? Causa náuseas também. E aí eu já pergunto para vocês, olha só, se essa morfina ela causa salivação, ok? Ou seja, um aumento na secreção das nossas glândulas salivares, significa que aqui eu posso utilizar aqueles anticolinérgicos, né? A atropina, que vai lá e bloqueia a produção de saliva por essas glândulas. Não é isso? Então pronto, a gente já pode utilizar também um anticolinérgico para evitar que ocorra essa secreção excessiva, tá? Num primeiro momento, a morfina ela vai causar também excitação, tá? E a dose dela tá aqui, ó, de 0,1 a 0,5 miligramas por quilo de peso vivo, tá? É um ótimo hipnoanalgésico, causa uma boa analgesia no caso. Então, quer dizer que no paciente
eu posso fazer um benzodiazepínico associado com uma morfina e associado também, por exemplo, com a atropina, um anticolinérgico? Posso. Desde que eu precise da ação farmacológica desses fármacos, eu posso associá-los e aplicá-los tudo neste momento que é chamado de medicação pré-anestésica. E agora os opioides, né? Então a gente falou dos opiáceos, o representante que nós vamos utilizar é a morfina, e agora nós vamos falar dos opioides, tá? Que na verdade agora eles são sintéticos. Os opiáceos, como a gente já tinha falado, eles eram naturais, né? E agora os opioides, eles são sintéticos, tá? E vão imitar o efeito dos opiáceos, ou seja, vai imitar o efeito da morfina. Tá? Um deles está aqui, ó, meperidina. Vai causar uma discreta hipnose, tá? Diminui pressão arterial porque causa vasodilatação periférica. Causando vasodilatação periférica, o que eu estou promovendo, né? Uma diminuição de pressão arterial. Não causa depressão respiratória como a morfina, no caso, tá? Então, aqui a depressão respiratória, ela é menor, tá? Sofre metabolização hepática, causa liberação de pode levar a situações de anafilaxia, né? Situações de alergia, vai causar miose, né? E se eu aplicar ela IV, vai causar taquicardia e, logicamente, por causa dessa vasodilatação, vai causar essa hipotensão, tá? Só que, diferentemente do que acontece lá na morfina, olha só, eu não tenho salivação, eu não tenho essa secreção glandular excessiva igual a morfina causa, né? Então aqui ela até diminui secreção respiratória, o que é muito bom, né? Porque se o animal está anestesiado, ou seja, se ele vai entrar em anestesia, eu quero evitar ao máximo a quantidade de secreção respiratória. Eu quero facilitar ao máximo a passagem desse ar para os alvéolos, tá? E aqui está a dose, de 1 a 5 mg por quilo, intramuscular. E aqui um representante comercial, né? Olha só, ampolinhas de 50 mg por ml ou 100 mg a cada 2 ml, tá? Então esse daqui é um opioide chamado de meperidina. Diferença de opioide para opiáceo é que opiáceo ele é natural e opioide ele é sintético. Um outro representante dos opioides, né, que no caso agora o fentanil, tá? Novamente, ele é um opioide, então ele é sintético e imita o efeito da morfina. Olha só que interessante, ele é extremamente potente, 100 vezes mais potente que a morfina, 500 vezes mais potente do que o último opioide que nós conversamos, que é a amiperidina. Quando aplicado intramuscular, seu início de ação é extremamente rápido, tá? Então, por ele ser mais potente que morfina e meperidina, olha só, ele é um potente analgésico e hipnótico, tá? Então, agora sim, eu vou levar o meu paciente para uma cirurgia de redução de fratura, onde eu vou colocar uma placa, onde eu vou colocar um pino, um fixador externo, enfim, qualquer situação onde eu tenho que furar o osso, cortar o osso e assim por diante, o que vai causar muita dor, né? Ou aquele animal que vai para uma mastectomia, eu vou retirar todo o tecido mamário. Então, quer dizer que eu vou fazer uma incisão desde a região torácica até a região inguinal para retirar toda essa cadeia mamária, ok? Logicamente, pós-cirúrgico, o animal vai sentir uma dor absurda. Então, na medicação pré-anestésica, o que eu vou utilizar? Esses opioides, ou no caso aqui, esse opioide específico. O fentanil, que ele é extremamente potente. E não causa, olha só, depressão respiratória. Não é que ele não causa. A depressão respiratória dele é mínima, né? Quando comparado, por exemplo, à morfina, ok? Então, é isso que acontece. Tem um tempo efetivo aí de mais ou menos 30 minutos, causa uma leve bradicardia por um estímulo lá do nervo vago, ou seja, sistema parasimpático. Diferentemente da morfina, ele não provoca êmese e a dose está aqui, ó, 0,04 mg por quilo. Em cirurgias
por exemplo, cirurgias de redução de fraturas no fêmur ou cirurgias no joelho. Nessas situações, a gente pode aplicar esses fármacos lá no espaço epidural, tá? Que a gente vai falar também o que seria esse espaço epidural, ok? E aqui está a apresentação dele, olha só. 100 microgramas por 2 ml, né? Ou 50 microgramas por ml, ou, para nós convertermos isso em miligramas, 0,05 miligramas por ml, tá? E a dose está aqui, 0,04 miligramas por quilo, né? Para calcular o volume que meu animal precisa, não sei se a farmacologia já falou isso com vocês, mas se não eu já falo agora. O volume que nós vamos administrar no nosso paciente nada mais é do que eu pego o peso do animal, multiplico pela dose do meu fármaco e divido pela concentração deste fármaco, tá? Provavelmente a farmacologia deve ter falado isso, senão a gente já aborda agora, né? Então, olha só, vamos fazer um exemplo hipotético aqui para ficar simples da gente pensar, tá? Então, vamos pensar o seguinte, meu animal pesa, vamos colocar um peso fácil, 10 quilos, tá? Então, pronto. Meu paciente pesa 10 quilos, um cachorrinho de médio porte, ok? Ele pesa 10 quilos, qual que é a dose? 0,04. Então, vamos fazer peso vezes a dose. Então, o peso 10 quilos vezes 0,04. Então, eu tenho aí 0,4, não é isso? E aí, eu vou pegar e dividir pela concentração do fármaco. Concentração do fármaco está aqui. Eu vou dividir por 0,05. Pronto. Aí eu sei, deixa eu ver aqui que aqui deu errado, só um minutinho. Então, é o peso vezes a dose, 10 quilos vezes a dose, 0,04. Pronto. Isso eu vou dividir por 0,05, ok? Pronto, meu volume final é 8. 8 o quê? 8 ml, ok? Então, peso, no caso 10, vezes a dose, 0,04. Lembra que aqui está em miligramas, né? A dose está em miligramas. Então, a concentração também tem que estar em miligramas, tá? Se eu fosse utilizar a concentração em microgramas, eu teria que transformar esse 0,04 miligramas em microgramas, ok? Bom, então é dessa forma que a gente calcula o volume a ser administrado. Então, peso, 10. Peso aqui, 10 quilos que a gente tinha exemplificado. Dose, qual que era a dose que a gente vai usar? Está aqui. Como que a gente acha essas doses, né? A gente, no bulário tem essas doses, aplicativo de celular tem essas doses, enfim. Bulário de livro ou bulário digital, nós achamos essas doses facilmente, tá? Então, 10 quilos vezes a dose, 0,04, e eu vou dividir pela concentração do fármaco. Então, isso deu um resultado para mim de 8. 8 o quê? 8 ml. Então, eu tenho que aplicar no meu paciente 8 ml, ok? Então, é dessa forma que a gente calcula o volume de qualquer fármaco, tá? Pode ser desses daqui, dos hipnoanalgésicos, podem ser dos benzodiazepínicos, das fenotiazinas, qualquer fármaco que seja líquido, ok? Então, falamos da meperidina, falamos do tramadol, da meperidina, falamos do fentanil, e agora vamos falar do tramadol, tá? Novamente, ele é um opioide, né? Então, ele é sintético e imita o efeito dos opiáceos, né? Que no caso é a morfina. Aqui a apresentação comercial, tá? 100 miligramas, então aqui já está em miligramas, né? 100 miligramas a cada 2 ml, tá? Então, é um analgésico opioide de ação central. Então, ele bloqueia lá nível de sistema nervoso central a recepção desses estímulos nervosos. Causa uma certa alteração cardiovascular, ou seja, causa uma certa depressão cardiovascular. Quando utilizado via oral, tem rápida absorção, porque eu tenho este fármaco em comprimidos também. Logicamente, é um opioide, então ele causa dependência. É um fármaco controlado apenas com retenção de receita que o proprietário vai conseguir
pegar este fármaco, né? Mas como a gente está falando em medicação pré-anestésica, a gente está falando na medicação que é aplicada diretamente na veia, né? Ou diretamente no músculo, tá? Tem uma biodisponibilidade em torno de 68%, e aí a farmacologia já deve ter falado isso para vocês. O que é biodisponibilidade, né? Biodisponibilidade é a quantidade do fármaco no sistema circulatório, ou seja, a quantidade desse fármaco que vai agir nos tecidos, tá? Período de latência aí em torno de 20 a 30 minutos para começar a ter um efeito benéfico. E olha só que legal, período de analgesia em torno de até 7 horas, tá? De 3 a 7 horas. Então, para cirurgias mais prolongadas, podemos utilizar este opioide que tem uma ação bem longa, né, no caso. Temos um antagonista dele, que ele vai no mesmo local de ação do tramadol e tira ele dali, que é a naloxona. Então, caso eu aplique quantidades excessivas desse opioide, eu tenho, que causa uma depressão cardiovascular muito grande, né? Eu tenho como reverter o seu efeito. E a dose está aqui, ó, de 1 a 2 miligramas por quilo, tá? Vamos calcular a dose desse daqui, vamos calcular o volume desse daqui, tá? Eu estou achando que vocês já tiveram isso, tá? Mas caso não tiveram, a gente faz agora de uma forma mais tranquila. Peso vezes dose dividido por concentração, não é isso? Então, o volume em ml nada mais é do que o peso vezes a dose dividido pela concentração. Vamos lá de novo. Vamos agora, sei lá, vamos pegar um animal que pese 5 quilos, tá? Um animalzinho pequenininho, certo? Então, o animalzinho pesa 5 quilos. Quanto de tramadol eu vou aplicar? Ah, mas espera aí. Aqui está falando de 1 a 2 miligramas por quilo. Quando que eu uso 1? Quando que eu uso 2? Tudo depende de qual situação o animal vai ser submetido, né? Será que é uma cirurgia extremamente cruenta, como uma amputação de membro, ou será que é uma cirurgia abdominal? Enfim, tudo depende da cirurgia. Vamos calcular os dois para a gente ver qual que é o mínimo e qual que é o máximo que eu vou administrar, ok? Então, vamos lá. A gente colocou 5 quilos, né? Então, 5 quilos vezes a dose mínima, 1. Então, vezes 1 dividido por quanto? Pela concentração. Qual concentração eu vou usar? Aqui eu tenho 100 miligramas em 2 ml, não é isso? Eu preciso saber o volume em 1 ml. Então, olha só, em 1 ml, qual que é a concentração que eu terei? Regrinha de 3. 100 vezes 1 dividido por 2. Isso, logicamente, vai dar para mim 50. Não é isso? Então, ó, dose está em miligrama. Desculpa, concentração está em miligrama e a dose também está em miligrama. Então, não tenho que fazer ajuste nenhum aqui no caso, tá? Então, pronto. Agora eu vou pegar 5 vezes 1, logicamente isso dá 5, né? 5 dividido por 50, quanto é que dá? 0,1. 0,1 o quê? Então, isso daqui é igual a 0,1. 0,1 o quê? 0,1 ml. Então, no músculo desse animal, olha só, eu vou aplicar 0,1 ml do meu fármaco, certo? Vamos ver agora se nós utilizarmos a dose máxima, né? Então, peso. Peso a gente colocou 5 quilos, vezes a dose. Qual que é a dose? Agora vamos utilizar a dose máxima, que é 2 miligramas, dividido pela concentração, que é 50. Então, 5 vezes 2 dá 10, né? 10 dividido por 50 vai dar 0,2. Logicamente, eu dobrei a dose. O que acontece com o meu volume final? Ele também dobra. Não é isso? Então,
Se eu dobrei a dose, o volume final ele dobra. Nossa, mas no último fármaco que a gente calculou deu 8 ml, né? Isso, mas agora a concentração desse fármaco aqui é muito maior. Por isso que o meu volume é bem menor quando comparado àquele último fármaco que a gente calculou, certo? Então, esse daqui é o opioide chamado de tramadol. Ele tem um período de ação extremamente prolongado, tá? Logicamente, se a minha cirurgia ela é mais curta, eu vou usar, por exemplo, a meperidina, extremamente potente, só que o tempo de ação é um tempo reduzido. E chegamos também agora no nosso último opioide, tá? Ou seja, que é sintético e imita o efeito da morfina. Exemplo, a nossa metadona, tá? Tem o dobro de potência da morfina, só que tem menor ação sedativa. Quando eu falo ação sedativa, não quer dizer que ela é um sedativo, tá? Mas vocês lembram que morfina causa uma certa depressão de sistema nervoso, tá? Então, aqui essa metadona, ela é mais potente comparado à morfina, né? Ela é mais potente que a morfina, só que ela não causa esses efeitos, né, de depressão que a morfina causa, tá? Ela vai causar também um certo grau de excitação, que leva a náuseas, vômitos e até defecação, tá? Aqui a dose para cães e para gatos, 0,2 a 0,5 para cães, 0,1 a 0,2 para gatos, tá? E a concentração dela, 10 miligramas por ml, tá? Assim como eu fiz nos outros dois últimos exemplos, vamos calcular a dose também, a dose mínima e a dose máxima para cães, por exemplo, tá? Então, de novo, sempre, pessoal, volume nada mais é do que o volume em ml é igual a peso vezes a dose dividido pela concentração do fármaco, tá? Vamos colocar aí um peso, sei lá, vamos colocar um peso de 17 quilos, ok? Tá? Então, vamos começar usando a dose mínima e depois a dose máxima. Por que eu estou fazendo isso de novo, pessoal? Para vocês fixarem, tá? Para vocês entenderem como que é esse cálculo de dose, tá? Então, vamos lá. Peso 17. Vou usar um outro local porque aqui vai ficar ruim. Tá? Então, vou apagar isso daqui porque acho que já está mais do que claro para vocês. Então, peso 17 vezes a dose. Lembra que a gente vai usar a dose mínima agora. 0,2 dividido pela concentração. Qual que é a concentração? Está aqui, ó, 10. Certo? Então, agora é só calcular este fármaco e ver o resultado final. 17 vezes 0,2 dá 3,4, ok? Se eu dividir esses 3,4 por 10, então eu tenho 0,34. Então, vamos anotar aqui, ó, 0,34. Deixa eu ver se eu consigo fazer certinho ali. 0,34. 34 o quê? ml. Ok? Então, essa é o meu volume mínimo que eu preciso aplicar. Vamos agora calcular para o máximo. Lembra que o nosso peso é 17 quilos, tá? Então, 17 vezes a dose. Lembra que agora vamos usar a dose máxima, tá? 0,5. 0,5. Dividido pela concentração, que é 10. Lembra o seguinte, ó. A dose está em miligrama e a concentração está em miligrama. Então, aqui vocês não precisam fazer ajuste nenhum, tá? Então, 17 vezes 0,5 dá 8,5. Dividido por 10, isso vai dar 0,85, tá? Então, 0,85 ml. Ok? Então, qualquer valor entre esse 0,34 e esse 0,85 está certo, ok? Quando que eu utilizo a dose mínima e quando que eu utilizo a dose máxima? Tudo depende do tipo de cirurgia que você vai fazer.
Se for uma toracotomia, o animal foi atropelado, mordido por outro, tem perfuração torácica, fratura de costela, pneumotórax, logicamente você precisa de um poder analgésico muito grande, ok? E quando que eu vou utilizar uma morfina, ou uma meperidina, ou um fentanil, um tramadol e a metadona, ok? Nós falamos as características de cada um desses fármacos. Mas quando é indicada a utilização de cada um deles? É só vocês pensarem com relação à característica clínica ou aquela característica farmacológica do fármaco. Lembra que a morfina causa depressão respiratória, não é isso? Então, se o meu paciente já é um paciente debilitado, eu vou evitar usar a morfina, por exemplo, porque ela vai deprimir sistema respiratório, deprimir sistema nervoso central, o que eu não quero, né? Eu quero evitar. Logicamente, você vai utilizar aquilo que tem disponível na sua clínica, né? Aquilo que tem disponível no local que você está trabalhando. E você vai escolher também conforme a potência analgésica do fármaco. Se você precisa de uma potência muito grande, ok, vamos usar o fentanil. Se você não precisa de uma potência tão grande, usa morfina. Ou se você precisa de uma boa potência, só que você não pode causar depressão no seu animal, usa metadona. Então, tudo depende da situação que o paciente se encontra. Tudo depende da clínica e do tipo de cirurgia que esse animal será submetido, tá? E aí isso vai definir a sua escolha terapêutica, ok? E caso você tenha feito uma superdosagem, né? Você calculou errado o seu opioide ou opiáceo, né? Calculou de uma forma errada e fez uma superdosagem. O que vai acontecer no seu paciente? Depressão respiratória, depressão acentuada de sistema nervoso central, né? Logicamente, estamos falando de dose errada, tá? Então, vai causar depressão do sistema nervoso central e depressão respiratória, além de depressão cardiovascular também. O que, logicamente, não é o que nós desejamos, né? Caso vocês tenham feito uma superdosagem, tem este fármaco, né? Chamado de naloxone, ok? Que ele vai fazer? Ele vai nos receptores dos opioides, aqueles receptores que a gente conversou lá atrás, e ele vai promover um deslocamento desses opioides, desses receptores, ok? Então ele desloca o opioide, esse opioide sai do seu receptor, a naloxona entra no receptor, bloqueia ele, porém e assim no caso ela tira a ação farmacológica do opioide, certo? Então tá aqui, ó, pode ser usada intravenosa, intramuscular ou até subcutânea, tá? A dose está aqui, 0,005002 miligramas por quilo IV, tá? E a apresentação dela, ó, deixa eu apagar aqui para a gente ver, a apresentação 0,4 miligramas por ml, né? Então, se formos calcular, novamente, peso vezes dose dividido pela concentração, ok? Então, se pegarmos um animal de 10 quilos, 10 vezes 0,005 dividido pela concentração que está aqui, 0,4, ok? Vamos calcular isso aqui para a gente ver qual que é o volume mínimo que eu preciso administrar nesse paciente que pesa 10 quilos. 10 quilos vezes 0,005 igual a 0,05 dividido por 0,4, isso vai dar um valor de 0,12, tá? Então, vai dar um valor final de 0,12 ml. Então, a dose mínima, no caso, 0,12 ml, tá? Mas o importante é vocês saberem que esse naloxone, ele é um antagonista, tá? Dos hipnoanalgésicos, ele bloqueia o sítio de ligação desses opioides e eles não têm mais ação no caso, tá? E aí reverte todos os sinais que o paciente apresentou de uma superdosagem. E por fim, os hipnóticos, tá? Hipnótico simplesmente ele vai induzir ao sono e nada mais. Então ele vai induzir ao sono. Tem ação analgésica? Não, não tem nenhuma outra ação que não seja
a indução do sono. Então, ó, ação analgésica insignificante, tá? Um representante desses hipnóticos é o etomidato, tá? Olha só, 20 miligramas por 10 ml, né? Então, se eu pegar 20 e dividir por 10, eu tenho 2 miligramas por ml, tá? No caso, ele vai potencializar os tranquilizantes e os ansiolíticos, né? Os fenotiazínicos e os benzodiazepínicos. Tem uma ação curta e ele funciona como um indutor da anestesia inalatória, tá? Isso aqui às vezes está um pouco mais obscuro para vocês, porque a gente ainda não viu nada de anestesia inalatória. Mas, igual eu falei, para promover anestesia inalatória, o que, que eu preciso? Colocar um tubo dentro da traqueia do animal. E para que essa situação ocorra, meu animal já tem que estar anestesiado, concorda? Então, eu vou usar esse etomidato, né, esse hipnótico, para induzir a anestesia inalatória, ou seja, para induzir a anestesia e poder sondar o animal e poder, como fala, intubar esse paciente, certo? E, logicamente, eu vou ter utilizado ou fenotiazínico ou benzodiazepínico antes, e aí sim eu tenho uma potencialização desses fármacos, tá? E o bom dele é que ele não causa nenhuma alteração cardiovascular. Então, qual situação que a gente vai utilizar? Em pacientes com alguma cardiopatia. Então, paciente geriátrico, paciente com alterações cardiovasculares, né, com uma insuficiência cardíaca que precisa ser submetido a uma cirurgia, esse fármaco é excelente para induzir a anestesia inalatória, tá? Então, vocês vão fazer a medicação pré-anestésica de vocês, vai fazer a utilização de um opiáceo ou de um opioide, e para induzir na anestesia, o que vocês vão utilizar? Esse fármaco chamado de etomidato. Vocês fazem ele na veia, o animal vai dormir, pronto. Agora vocês intubam o animal e colocam ele na anestesia inalatória, tá? Não tem alteração cardiovascular nenhuma, tá? Diminui a pressão intracerebral, então naqueles pacientes com edema cerebral também, e a dose está aqui, 0,5 a 1 mg por quilo IV, e a concentração dele está aqui, de 20 mg por 10 ml ou 2 mg por ml. Ok? Então, pessoal, é isso, tá? Os nossos fármacos que nós vamos utilizar como pré-anestésicos são esses. Falamos hoje sobre os benzodiazepínicos, falamos sobre os analgésicos, os hipnoanalgésicos, né? E falamos sobre o indutor do sono aqui. Espero que tenham gostado e semana que vem nós teremos uma outra aula, ok? Grande abraço a todos e até a próxima.